Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Tribunal de Justiça realiza audiência pública e 17ª sessão itinerante do 2º grau em Ferreira Gomes. Oficina de parentalidade e divórcio é realizada para capacitação de servidores na mediação de conflitos familiares. Juíza Genesi Ribeiro de Campos realiza curso Funcionamento e Alcance das Centrais de Conciliação, experiência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Macapá. Presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Sueli Pini, fala sobre lista tríplice do Ministério Público Estadual, casamento homoafetivo na comunidade, corrida do servidor e muito mais. Acompanhe também Forrozão do Judiciário contagia magistrados, servidores, colaboradores e familiares com programação junina. Concerto de aniversário dos 20 anos do Coral do Tribunal de Justiça do Amapá é realizado com show de música, alegria, emoção e amizade. No quadro Técnicas de Mediação e Conciliação, Sônia Ribeiro dá sequência ao tema Teoria do Conflito. Na entrevista de hoje, uma conversa com o consultor do Núcleo de Conciliação da Justiça do Amapá, Mário Mendonça. Estas e outras notícias você acompanha agora, aqui no programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Olá, boa tarde. Eu sou Bernadette Farias e damos início nesta quarta-feira, 1º de julho de 2015, a mais uma edição do seu programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras, de 17 às 18 horas. Olá, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde a todos os ouvintes que estão ligados no programa Conciliando as Diferenças, diretamente dos estúdios da Judici Rádio, Juiz Mário Casqueles. E o programa Conciliando as Diferenças quer interagir com você. Anote aí as nossas redes sociais e participe. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no Flickr. Ou você também pode mandar um WhatsApp 991154894. E se desejar, manda uma carta pra gente. Anote o endereço: Assessoria de Comunicação Social, localizada no prédio do Tribunal de Justiça, na Rua General Rondon, 1295, Centro de Macapá. É isso aí, tire as suas dúvidas, participe do programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras, no horário de 17 às 18 horas. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. E vamos agora às principais notícias da semana. Tribunal de Justiça realiza audiência pública e 17ª sessão itinerante do 2º grau em Ferreira Gomes. Vamos a outras informações com o repórter Denis Santana. Olá, Denis, boa tarde. Boa tarde, Bernadette Farias, boa tarde, Sérgio Brinzel, boa tarde a todos os ouvintes que estão ligados no programa. Durante 2 dias, os desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Amapá estiveram no município de Ferreira Gomes para a realização de 2 importantes eventos na região: a audiência pública e a 17ª sessão itinerante do 2º grau. Durante a audiência pública, em explanação feita pelo diretor financeiro do TEJAP, Francis da Silva Campos, foi dado conhecimento da gestão financeira do Poder Judiciário. Na ocasião, também foi demonstrado pelos juízes Julianerson de Souza Mota, da comarca de Porto Grande, e Luiz Carlos Copes Brandão, titular da comarca de Ferreira Gomes, quais os crimes mais recorrentes das 2 cidades, bem como o número de processos julgados, também como seu custo e como é feito o atendimento nas referidas comarcas. Os moradores dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes participaram intensamente com perguntas, dúvidas, questionamentos e denúncias. Foi um momento de diálogo entre o juiz da comarca, o Tribunal de Justiça e o jurisdicionado.
Também durante a audiência pública, uma convidada ilustre, a juíza Genesi Campos, vice-presidente da Associação de Magistrados do Rio Grande do Sul, acompanhou atentamente esta inovação da Justiça do Amapá. Já na sessão itinerante do 2º grau, 19 processos entraram na pauta durante a itinerante em Ferreira Gomes, também houve sustentação oral. A Justiça itinerante é uma das formas mais democráticas de se prestar jurisdição ante sua peculiaridade de simplificado acesso. As itinerâncias do 2º grau têm facilitado o acompanhamento dos julgados pelas partes e pelos advogados e não precisam de deslocar até a capital, além de prestigiar a comunidade onde elas ocorrem. Esta foi a 2ª sessão itinerante do 2º grau no ano de 2015 e a 17ª na história da Justiça do Amapá. Reportagem Denis Santana para o programa Conciliando as Diferenças. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. E durante a semana foi realizada a oficina de parentalidade e divórcio para capacitação de servidores na mediação de conflitos familiares. Quem traz mais informações é a repórter Andréia Maciel. Boa tarde, Sérgio, Bernadette. Boa tarde aos ouvintes. A oficina da parentalidade e divórcio foi ministrada pela juíza Joanida Lobato Lenzi, titular da 3ª Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá, e a servidora Sônia Regina Ribeiro, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Na oficina de capacitação de pais e filhos, também é conhecida como Oficina de Parentalidade e Divórcio, os pais e servidores são orientados e conduzidos a trabalhar de forma menos agressiva e que traga menos consequências para os filhos nos casos em que ocorre a separação do casal. O NUPEMEC tem realizado várias ações para melhorar o processo de conciliação e mediação, e a Oficina de Parentalidade e Divórcio é uma dessas ações. A oficina já está sendo desenvolvida no país há cerca de 5 anos, com a iniciativa da juíza Vanessa Fierro da Rocha, de São Paulo. O primeiro curso foi ministrado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para juízes de todo o país que tivessem interesse em levar aos estados a capacitação de novos instrutores e facilitadores. Após o curso, foram criadas novas equipes. Assim, um número maior de famílias que estão no judiciário com alguma demanda na vara da família seriam auxiliadas para resolverem seus problemas de forma pacífica. A oficina contou com a presença de servidores de outras comarcas do estado, que vieram para conhecer esse novo modelo e implantarem em suas unidades os métodos de conciliação. Essas foram as informações. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Entrevista. Muito bem, e já está aqui conosco ao vivo nos estúdios da Judici Rádio, diretamente para o programa Conciliando as Diferenças, Mário Mendonça, que é consultor do Núcleo de Conciliação da Justiça do Amapá. Olá, Mário, boa tarde. Boa tarde, Bernadette, boa tarde, Sérgio, boa tarde a toda a comunidade amapaense. Quero dizer que é uma grata alegria, satisfação, muito bom estar aqui nesta rádio que vem prestando assim, um serviço muito especial a toda a sociedade amapaense, né? E você se sente em casa, né? Afinal, você também faz rádio, é professor também, quer dizer, tem tudo a ver aqui o clima, Mário. É verdade, o microfone parece que se atrai comigo, eu gosto dele, ele gosta de mim, né? A gente tem um programa também aqui na Rádio Universitária, né? A Hora do Empreendedor, toda quarta-feira, às 10 da manhã até às 11h30 da manhã. É muito bom também poder contribuir, estar participando aqui neste momento junto de vocês. Vocês têm feito um trabalho muito especial. Quero desejar assim, sucesso cada vez mais a esse programa e parabenizar, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e a presidente do tribunal, a doutora Sueli Pini, que bravamente tem arregaçado as mangas e um trabalho fantástico de desenvolver e de trazer a justiça mais para perto da sociedade e da comunidade, né? Trazendo essas informações, esclarecendo e o que a gente pode fazer para que essa justiça seja mais fácil, de melhor acesso à sociedade amapaense. Mário, você acabou de chegar de Brasília e está trazendo novidades. Foi um curso que o seu é promovido pelo CNJ, que trata da conciliação
e a mediação. Quais são as novidades? Na realidade, eu tive a grata privilégio, eu posso dizer, que está iniciando, desbravando junto com a Sônia Amaral e outros servidores, doutora Joenilda, da Central de Conciliação, né, juíza responsável pela Central de Conciliação, e mais a Rose, dentro do estado do Amapá. Eu vim de Brasília agora, fizemos um curso de mediação e conciliação judicial, né? Foi um curso de 40 horas, foi um curso muito puxado, mas extremamente produtivo, né? E que a gente, na realidade, foi pelo Tribunal de Justiça para que a gente pudesse fazer o curso de formação de instrutor de mediação judicial. A lei da mediação e da conciliação foi aprovada agora dia 2 de junho, ela está bem fresquinha, né? E aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através do NUPEMEC, que é o órgão que o Conselho Nacional de Justiça estabelece em cada Tribunal de Justiça, né, para estabelecer essas políticas judiciárias de resolução adequada de conflitos, né? E o nosso NUPEMEC aqui, Mari, ele faz um trabalho realmente, como você disse, extraordinário. Vocês são desbravadores dessa nova fórmula aí de se fazer justiça, que é a mediação e conciliação. O núcleo, ele tem uma série de atividades, tem um calendário aí de ações para o ano inteiro, né? Cursos são realizados. Mês passado, vocês mesmos aí estavam em várias escolas, em faculdades. Quer dizer, é um trabalho muito intenso do núcleo. Na realidade, através de orientação de uma política pública instalada pelo país, através do Conselho Nacional de Justiça, de estabelecer os métodos alternativos de resolução de conflitos. Porque a sociedade estava, digamos assim, com um paradigma de que toda justiça tinha que ser punitiva. E a justiça, o Conselho Nacional de Justiça, estabelece agora um conceito de justiça restaurativa, né? Onde, obviamente, a punição não deixa de existir, mas ela é muito mais profunda e tenta reparar o dano de uma outra forma, estabelecendo os métodos alternativos de conflito. E o NUPEMEC, ele tem, como disseste muito bem, Bernadette, desenvolvido um trabalho muito árduo. A gente acabou de vir, né, um grupo de instrutores do tribunal fica em uma escola, como foi o caso da Sônia com a Conceição, que estavam na FAMAP, e eu estava na escola Antônio Messias, trabalhando a questão da mediação escolar. Foi muito especial, fizemos um curso ali capacitando, né, professores, alunos, técnicos e a comunidade, e deixando ali uma base de mediação de conflitos. É muito importante a sociedade entender que existem várias formas da gente resolver os nossos problemas. Onde tem pessoas, tem conflitos, não é isso, Sérgio? Sem dúvida. Onde tem pessoas, tem conflitos. Agora, como resolver? Quer dizer que toda briga, todo conflito que se tem, né, se resolve através só de processo judicial? É complicado ainda. Né? Quer dizer, então, a própria justiça está mostrando à sociedade agora que existe agora métodos alternativos, porque é o seguinte, a própria sociedade, há um tempo atrás, por exemplo, não tinha Tribunal de Justiça, né? Não existia Tribunal de Justiça, não existia advogado, não existia juiz. Como é que a sociedade resolvia os seus problemas? O pessoal, o cacique lá na tribo, o que ele fazia? O mais velho, o mais experiente, aquele homem mais sábio na comunidade, faziam aquele círculo, que hoje está se voltando a isso, a esse conceito de trazer os círculos restaurativos, que é um novo conceito de método alternativo para a resolução desses problemas. E o cacique reunia, fazia-se um círculo ali para que resolvesse os problemas através do quê? Da conversa, do diálogo. Então, é justamente isso que a conciliação, a mediação, a arbitragem, né, vem trazendo no seu bojo essa possibilidade de dizer, olha aí, pessoal, a justiça agora, ela é possível você vir, né, fazer se você tiver um problema, né, como é que a gente pode fazer isso? É até bom que você possa explicar para os nossos ouvintes, porque essa palavra, que nada mais são letras, são iniciais, é uma sigla, o NUPEMEC, que vai ser propalada aí durante muito tempo, porque já pegou NUPEMEC
que é o núcleo de permanente métodos consensuais de solução de conflitos, que vai fazer parte da vida de muita gente daqui para frente. Todo advogado, exatamente, toda pessoa, dos acadêmicos. O processo civil estabeleceu isso, exato, né? que entra em março já. Já do próximo ano já está entrando em vigor a lei. É isso mesmo. Aí eu te pergunto, para dar essa clareza para quem está ouvindo, que vai ouvir muito essa palavra NUPEMEC, qual é a função do núcleo? Entendeu? Para o pessoal poder... Todo o Conselho Nacional de Justiça instala e tem instalado em todo o Tribunal de Justiça, eu diria, essa representatividade dentro da sociedade. Ele tem o objetivo de planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e de suas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Ele tem o objetivo de instalar centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, as centrais de conciliação que a gente tem ali no fórum. Certo. Que no nosso caso aqui a doutora juíza Joenilda Lenzi é a coordenadora atual e tem estabelecido. E é uma política da presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Amapá, a desembargadora Sueli Pini, instituir e instalar novas centrais de conciliações, né? Então, esse é um objetivo, instalar, eu vejo como um dos principais pontos dessa política, né, de estabelecer as novas centrais de conciliação dentro do judiciário. Mário, quando se fala de conciliação, normalmente se fala resolva seus conflitos na justiça de forma rápida, eficiente e barata, está referindo-se à conciliação, né? Quais as vantagens, eu te pergunto, da conciliação? Primeiro, o tempo. Isso aí é indubitavelmente um fator muito importante, porque você abrir um processo judicial hoje leva quanto tempo? Tem processos que estão aí na justiça há 5, 10 anos, resolvendo, 3 anos. Isso come o fígado do cidadão. É terrível para ambas as partes. O processo judicial, um ganha e outro perde. Um solta foguete e outro sai chorando, né? Então é terrível. Então, a conciliação, você ganha tempo, porque ela em 60 dias, como estabelece agora a nova lei da mediação e da conciliação, ela dá um prazo que em 60 dias você tem que resolver esse problema, tentar resolver através desse acordo, desse método alternativo, né? É uma forma muito simples, né? E sem custo de resolver. Porque você pode estar diante de um advogado ou não. Não precisa de um advogado. Você tem um problema. Você tem uma lide, tem um conflito com alguém. Você vai, procura a central de conciliação. E isso pode ser feito de forma extrajudicial. E tem validade jurídica. Tem validade jurídica, porque quem homologa é o juiz. Isso é fantástico. Isso vai gerar uma transformação na sociedade da forma de resolver esses conflitos, né? A vantagem é o seguinte: quanto vale tu não ficar de mal com a pessoa? Porque a conciliação e a mediação, ela restabelece um retorno ao diálogo, né? O conflito, de um modo geral, existe alguns interesses. Quando não é questão de dívida, quando não é problema assim que envolva questão de valores, eu posso contar aqui a todos os ouvintes uma situação muito interessante, um caso de um conflito que houve. A gente estava fazendo um atendimento numa escola, e veio uma jovem senhorita tentar conciliar um problema que ela estava acontecendo com ela. O vizinho estava jogando lixo pro quintal da casa dela. E ela, muito braba com essa situação, que ele fazia isso constantemente, quase todo dia ele jogava o lixo pro quintal da casa dela. Aí ela procurou a delegacia, deu parte, brigou com ele, aquela confusão, aquela situação desagradável que gerou todo o conflito que há, né, quando tem essas brigas de vizinho, tudo. Aí, até que ela, já cansada, não resolveu. E ele era uma pessoa que trabalhava, inclusive, na área de segurança pública. Aí foi lá com a gente para fazer um atendimento, uma conciliação. Na conciliação existe uma técnica. A pessoa ela é preparada para o uso dessa técnica, o mediador e o conciliador. Que é treinado, tem toda uma... treinamento, uma qualificação para isso. Tudo tem técnica, né? Tu já percebeu que tudo na vida tem uma técnica? Sem dúvida. Tem uma habilidade que você tem. Para lidar com o conflito tem que ter técnica. Isso, né? E essa... Perdão, pode continuar, Mário. Não, Bernadette, pode fazer pergunta que eu falo muito, sou professor. Não, é que o né? Sérgio falou dessa técnica e eu ia exatamente perguntar isso, assim... Mário, qualquer pessoa pode se tornar um conciliador ou tem que ter um a mais, aquele, como diz, o pulo do gato? De acordo com o que estabelece agora a legislação,
A mediação judicial, ela exige, sim, agora todo um preparativo, porque antes a lei ela era aberta, aí qualquer pessoa poderia fazer esse papel. Ainda continua podendo fazer, tá certo? Só que a partir do momento que a lei entrar em vigor, para você fazer agora, trabalhar com a mediação judicial e a conciliação judicial, você vai ter sim que ter alguns pré-requisitos. Você vai ter que sim fazer o curso estabelecido pelo NUPEMEC, você vai ter que fazer o estágio, tem carga horária do curso, que é de 40 horas, o estágio é de 60 horas, no mínimo que tu tem que fazer. Mas por exemplo, tu fazer, trabalhar, para tu aprender a fazer a mediação escolar, por exemplo, a mediação comunitária, não precisa tu fazer esse trabalho. Tu pode fazer um treinamento, uma técnica simples, que a gente desenvolve também esse treinamento, que a gente tem feito isso nas escolas, e tem dado muito resultado. O que é interessante falar, Bernadette e Sérgio, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que vocês são craque da rádio, olha. Muito bom vocês aqui. Grandes profissionais, estão de parabéns. Qualquer dia desse eu vou... Olha que já está aqui, né? Assumindo aqui, está excelente, viu, Mário? Eu vou convidar vocês para ir lá na hora do empreendedor, para falar a respeito de como é bom e como Vamos é lá, bom, né? Tem empreendedores, comunicadores... Isso, era isso que eu ia falar. Na verdade, a comunicação, ela também é empreendedora, né? É verdade, e vocês estão de parabéns. Eu estou falando aqui, eu estou olhando para vocês, eu estou, assim, feliz de estar aqui nesse programa junto de vocês, né? Mário, mas você não concluiu o resultado. O rapaz foi lá, jogava o lixo. Aí ele jogava o lixo, ela chegou para o atendimento, aí o mediador, através de uma técnica que a gente chama de investigação, que essa investigação a gente percebe com esse olhar de águia a verdadeira causa da lide do problema, porque o problema era o lixo. Através de perguntas, que é o instrumento que a gente usa de investigar o verdadeiro interesse. Agora imagina assim, pensa no iceberg. O iceberg é uma montanha de gelo, né? O que é submersa? Ele é uma montanha de gelo que aparece só a ponta dele que fica aparecendo. A parte mais profunda, ela fica submersa, não é isso? Ninguém vê. Ninguém vê. Então, é o problema assim, maior, né? No conflito... Titanic afundou por causa do iceberg. Então é o seguinte, em um conflito, o iceberg, essa ponta que aparece, que é visível, a gente chama de posição. E o que está escondido, a gente chama de interesse. Quando tu identifica o real interesse do conflito, tu resolve a charada e aí fica mais fácil tu resolver o problema. Aí eu fazendo de perguntas técnicas, eu trabalho com isso já há algum tempo na minha vida, já tem alguns anos, né? E através de uma técnica investigativa de pergunta, aí eu identifiquei o seguinte, até que eu cheguei uma pergunta para ele e disse assim: tu tem alguma raiva da tua vizinha? Eu disse, não, eu gosto dela. Eu disse, tu gosta dela? Quando ele disse eu gosto, quando ele disse eu gosto dela, eu percebi que havia algo mais profundo. Não era o gostar, ele gostava muito, né? Ele gostava muito mais, né? Aí talvez ele jogasse o lixo para chamar a atenção. Será que não? Eu quero dizer que era este o verdadeiro interesse dele, e Bernadette e Sérgio. Aí foi identificado isso, que ele gostava dela e queria ficar com ela, ele queria ter um caso, ele tinha investido nela. Jogava lixo. Mas que investimento esse, hein? Ele não conseguiu resolver isso, e ele começou a jogar o lixo pro quintal da casa dela. Então eu quero dizer que através dessa mediação, dessa conciliação, nós identificamos o real interesse e acabou esse problema, né? Esta confusão, esta lide, né? Então eu quero dizer que a conciliação, ela tem trazido bons resultados, né? Tive essa experiência também desde lá do Ministério Público. Pessoal, eu quero dizer o seguinte: a mediação tem transformado os resultados dos conflitos em algo muito positivo no restabelecimento dessas relações, né? Então, por exemplo, de posse dessas informações que você acabou de nos fornecer, que tipo de conflito pode ser resolvido com a conciliação? Olha, inclusive a lei tem ampliado essa área de atuação, né? Mas disputa entre um ex-marido, ex-mulher, partilha de bens, pensão alimentícia, né? Guarda de filhos, divórcio, acidente de trânsito, dívidas de banco, né? A mediação e a conciliação, inclusive com o novo Código de Processo Civil, ela estabelece ampliação, inclusive agora, para a questão pública. O poder público agora, ele passa então, né, a poder fazer essa alternativa. Muito importante. Você pode dizer que tipo de causa pública, no caso? Olha, a prefeitura, o governo, o poder público tem, eu diria, tem quantas pessoas o cidadão tem acionado o poder público na justiça por
de mais diversos problemas, da educação, do transporte, da segurança, a prefeitura, né? Isso, então, né? quer dizer, a prefeituras agora, os órgãos públicos vão poder instituir, dentro desses órgãos, a mediação e a conciliação. Não, então eu ia falar, Mário, que nós temos um exemplo, a gente já citou aqui em outros programas, que foi uma conciliação entre o município e o Estado, que foi inclusive quem esteve aí intermediando foi o desembargador Torque, né? A gente teve já um grande exemplo aqui. Eu digo um exemplo do mais alto grau, né? Que eu gosto de dizer. Desembargador conciliando. O conciliador, o conciliador, exato, mediador, né? Eu digo que realmente mediar a dor, conciliar a dor alheia não é fácil. E nesse caso aí, com o caso do desembargador Torque, muito bem mediado, muito bem conciliado, obteve um resultado bem especial nesse trabalho. Este é um exemplo de que agora o poder público vai poder sim também fazer uma gerência através das suas ações, né? Desenvolvendo esse trabalho fantástico. E eu acredito o seguinte, não tem mais volta. Não há mais volta. A justiça, esse é o futuro da justiça. Isso nos grandes centros, isso é desenvolvido. Eu quero dizer que nós, através já na Argentina, Estados Unidos e nos países da Europa, isso é uma realidade, isso acontece. Né, está aqui presente do lado a minha querida, estimada amiga Sônia, um baluarte, inclusive uma das primeiras mediadoras judiciais já, eu diria, qualificadas pelo Tribunal de Justiça, né? Minha professora. Eu quero dizer que quando eu crescer eu quero ser igualzinho a ela, porque... Tá, quando você crescer, você quer ser igual a Sônia, tá certo. E eu quero dizer para você que também, e não é só conhecimento e conciliação, viu? Ela dá show aqui no Conciliando as Diferenças. Ela tem um quadro técnicas de mediação e conciliação com Sônia Ribeiro. E toda semana esse quadro é muito esperado e muito aguardado. Professora na universidade, tem com todo o seu know-how e gabarito, né? Eu tenho aprendido muito com ela. Ela foi uma das pessoas que me incentivou muito a ir ao Conselho Nacional de Justiça, né? Quero agradecer de público esse incentivo, porque muito vai propiciar no sentido de auxiliar, inclusive, o próprio trabalho dela, que ela estava soberbamente carregada aqui no Tribunal de Justiça, só ela e poucas outras pessoas, doutora Joanilda, Rosa, etc., e na realidade eu vim mais para também poder dar esse auxílio a esse trabalho que ela desenvolve aí de muita importância para o Tribunal de Justiça no estado do Amapá, né? Mário, a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigada. As portas estão abertas. Volte sempre que quiser. Eu que agradeço, Bernadette, Sérgio, a toda a sociedade amapaense. Eu quero dizer que é uma grata alegria. Eu quero dizer que é importante a gente implantar essa cultura de paz. Essa pacificação social, ela precisa ser algo que esteja dentro de todos nós, né? É possível sim a gente ter uma sociedade mais pacificadora, de mais paz, de menos conflito na sociedade, né? É o que eu desejo a todo cidadão. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Certo, agora nós vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente vem com muito mais informações. Até já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Água é vida, e vida não se desperdiça. Ao construir ou reformar o banheiro, fique atento. A descarga e o vaso sanitário devem ser compatíveis para não haver desperdício. Com equipamentos poupadores de água, a sua economia pode chegar a 75% em relação aos modelos tradicionais. Entre nessa corrente. Para você, o que é ouvir rádio? É sintonizar a notícia? É sintonizar a jogada? É sintonizar a previsão do tempo? É sintonizar a sua música ou a música de quem você ama? O rádio que fazemos é para colocar você em sintonia com seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Rádio. Não dá para imaginar sua vida sem ele. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças nas tardes de todas as quartas-feiras. Sérgio, o programa caiu no gosto popular.
É aquilo que a gente diz, né? É um programa muito bem elaborado. A população está tendo essa grande oportunidade de conhecer um pouco da nossa justiça. E é claro, né? Com pessoas, as entrevistas que nós trazemos aqui, as personalidades, realmente tem muito a ver com conteúdo, né? Com o nosso dia a dia hoje. Exato. E agora a gente vai acompanhar uma entrevista da juíza Genesi Ribeiro de Campos, que esteve aqui no Amapá na semana passada, e ela realizou um curso sobre o funcionamento e alcance das centrais de conciliação e experiência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Macapá. Vamos acompanhar a entrevista. Uma entrevista especial com a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Ela está aqui conosco, é a doutora Genesi Ribeiro de Campos. Cumprimento os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui à nossa capital, ao estado do Amapá. Satisfação em recebê-la aqui na rádio do Judiciário. E eu gostaria que a senhora falasse para os nossos ouvintes em relação ao objetivo dessa visita aqui ao nosso estado, mais precisamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O objetivo da visita é trocar informações a respeito dos CEJUSCs, que são Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, implantados em todo o Brasil. Nós temos no Rio Grande do Sul, vocês têm aqui no Amapá. E como eu trabalhei na implantação do CEJUSC da capital, no Rio Grande do Sul, tenho uma experiência que vim compartilhar com o TJ aqui do Amapá. É uma experiência relativamente nova. Nós implantamos há cerca de 4 anos lá no Rio Grande do Sul e viemos desenvolvendo e aperfeiçoando, e temos alguns dados a trazer, né, e também temos muitas informações a levar daqui, porque o aperfeiçoamento e o crescimento dos CEJUSCs está muito relacionado às trocas, porque como é um projeto novo, não existe nada pronto, tudo está sendo construído. Então, nós estamos alguns num passo diferente em relação aos outros, e eu acho que essa junção de práticas vai aperfeiçoar a implantação desses centros. É linear essa implantação, ou seja, o que é feito no Rio Grande do Sul em termos de demandas, atende também, por exemplo, a implantação, o que é feito lá poderá ser feito aqui? Em parte, sim, porque as peculiaridades são tão grandes, né? Entre um estado tão distante como o Rio Grande do Sul e um estado como o Amapá, né, a gente atravessa o Brasil inteiro para chegar aqui, que há certas circunstâncias que nós temos lá e que não temos aqui, né? Então a gente vê que as práticas têm que se adequarem às realidades, mas a ideia é a mesma, né? Tanto que foi implantado a nível nacional pelo CNJ. A ideia é propiciar o entendimento entre as partes, a humanização no atendimento e a solução mais apropriada dos conflitos. Esse é o fundamento. Agora, há linhas que devem ser seguidas por todos, afinal nós temos um CPC, que é uma lei, né, que se aplica a todo o Brasil, e que ali elenca a forma como deve ser realizado, e cada estado vai se adequar às suas peculiaridades. E em relação a essa visita, aproveitando a visita aqui, é claro que a senhora também vai compartilhar dessas experiências de lá. Já teve também breve conversa com os representantes aqui do Tribunal de Justiça para que possa colocar essas experiências também aqui do Estado do Amapá para fazer, vamos dizer, essa parceria de informações? Sim, há sempre essa possibilidade e é o interesse em trocar, né, em fazer essa troca de informações. Tanto que nós já recebemos a visita lá de representantes daqui e agora estamos retornando para aproximar, né, os conhecimentos e melhorar, né? A ideia sempre é essa. Quanto à questão fundiária, é um projeto novo que nós estamos desenvolvendo dentro do CEJUSC, em relação à questão das ocupações urbanas em Porto Alegre. A Corregedoria percebeu o grande número dessas situações se reproduzindo na sociedade e montou um projeto piloto, encaminhou para o CEJUSC que nós estamos executando, né? Ao final desse projeto, vamos poder fazer uma avaliação do que fizemos de certo e do que podemos melhorar ainda mais. É uma questão bem sensível, né?
porque tem uma repercussão muito grande, são muitas pessoas envolvidas e nunca se tomou esse caminho, e veio um chamado da parte dos procuradores e das partes dos ocupantes, dizendo assim: nós também queremos ser ouvidos, né? E como o Sejusc é um espaço de escuta, né? Nós não vendemos, vamos dizer assim, solução para tudo, até porque não existe, né? Nós prometemos a oportunidade, a facilitação, a reflexão, o espaço, o diálogo, né? Isso nós oferecemos, né? E a partir dali a gente espera que as soluções venham. Nós vamos tratar um pouco da eficácia, tá? No caso, o Sejusc de Porto Alegre, do qual a senhora é coordenadora, fez uma divulgação que na esfera tanto processual como pré-processual houve um entendimento de 65%. É um número até expressivo. A que a senhora atribui isso? Eu acho que lá no Rio Grande do Sul, porque nós já estamos trabalhando há 4 anos intensamente, trabalhamos com bastante divulgação, há uma mudança de comportamento, né? Porque nós somos preparados para o conflito, né? Então, dentro do Sejusc é um espaço onde a gente busca a harmonização, o entendimento, e que as partes cheguem a uma solução apropriada para o conflito delas. Porque ninguém entende melhor um conflito do que os próprios envolvidos, né? E muitas vezes um processo, uma petição, em 10 laudas, 8 laudas, ela não traduz uma vida, né? Tem muito mais do que está escrito ali. E esse muito mais, ele pode ser contemplado no diálogo, né? E então as partes, podendo ampliar, sair um pouco da lide em si e poder conversar sobre o todo, facilita o entendimento, né? E questões outras também são trazidas para o diálogo, para o entendimento ser mais amplo, né? Então é isso que a gente busca, né? E a gente, esses números, eles refletem bastante, né? Mas a gente acha que o melhor reflexo é o reflexo da satisfação. Tá, eu sei, mas no seu entendimento, esse número ainda pode aumentar mais? Eu acho que sim. Eu acho que tem espaço para melhorar, né? Nós trabalhamos na processual e na pré-processual, como tu acabaste de dizer. Então, a pré-processual, ela vem crescendo muito, porque as pessoas têm conhecimento que elas podem ir até o Sejusc e que elas não precisam de uma demanda. É o nosso papel de desjudicializar. Porque o gaúcho, ele é muito da contenda, né? Isso é da nossa cultura, né? E valoriza muito isso. Então, para fazer essa mudança numa cultura tão arraigada, não é muito fácil, né? Mas a gente vê que as pessoas já estão procurando resolver sem o processo. Elas já descobriram o caminho da pré-processual, né? Que é uma possibilidade, quando a pessoa tem um conflito, dela procurar o Sejusc sem ter um processo e chamar a outra parte lá. A gente convida a outra parte, senta numa mesa, conversa e resolve, sem a necessidade propriamente de um processo. Mas segundo também o novo Código de Processo Civil preconiza que os advogados vão ter que se adaptar a esse novo modelo, né? Sim. Como é que a senhora vê agora vai ter problema, porque advogado foi preparado, ele sai da academia preparado para o litígio. Sim. Como é que está sendo agora essa direção do CNJ? Como todos nós fomos, né, preparados para o litígio e tivemos que aprender outro caminho, ou também os advogados vão ter que aprender. O que a gente observa hoje é que nas faculdades já há cadeiras sobre mediação e conciliação. Então, o futuro advogado, ele já vai sair com um conhecimento diferente a respeito. E, para surpresa, assim, muitos advogados aderiram e eles pedem nos processos que seja encaminhado ao Sejusc o processo deles. Eles, depois que conheceram, nada como conhecer, porque às vezes as pessoas oferecem uma resistência, mas elas não conhecem. Então, o CPC, como é impositiva a conciliação prévia no início do processo, vai ao menos obrigar a pessoa a sentar e ouvir do que se trata, né? Pode até não sair o acordo, porque o acordo depende do entendimento entre todos, mas ela vai ouvir. E a partir dessa oitiva, ela pode começar a mudar o pensamento dela a respeito. A diferença, muitas vezes, da mediação em relação ao método tradicional cria uma oportunidade de diálogo que talvez nunca tenha existido entre as partes.
E tem matérias extremamente propícias à mediação, como, por exemplo, os conflitos de família. Porque as pessoas não têm uma situação instantânea, elas têm uma situação para a vida toda. Por exemplo, um casal que se separa, que tem um filho, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, vai ter que conviver. Então é bom que ela aprenda a conviver harmonicamente, porque isso só vai vir em benefício do filho, né? Então a mediação, ela é para os conflitos de natureza continuada. Se há uma briga entre vizinhos, uma sentença resolve, é claro, né? Mas eles têm que aprender a conviver de uma maneira diferente para que daqui 1 mês, 2 meses não apareça outro processo. Então a mediação conversa com eles sobre todo o conflito, sobre o entorno daquela desavença, para que se pacifique a relação entre eles, porque eles vão continuar vizinhos, né? Então é bom que ao menos se respeitem, né, para evitar novas demandas. É um fato que me chamou a atenção, que eu estava vendo uma matéria do Dr. Marcelo Girardi, na segunda jornada de mediação que aconteceu, ele dizendo que não é o judiciário que está em crise, e sim as pessoas que estão em crise por não poderem resolver os seus conflitos. E ele atribui isso a problemas que antes não existiam. A demanda está muito grande, né? Ou seja, telefonia, demanda de telefonia, de família, e ele acredita que isso seja um dos maiores problemas. Como é que a senhora entende essa situação? Eu concordo perfeitamente com o que ele diz, até porque assim, o incremento da demanda é visível nos últimos anos, né? Das demandas de massa. Isso se deve a várias situações. Uma delas é que hoje o cidadão é mais esclarecido. Então, ele busca os seus direitos. Ele não aceita ter os seus direitos violados como consumidor, como cidadão, e não buscar. Ele busca. Isso é positivo, né? O direito existe para ser assegurado a todo cidadão. Tem a via da Defensoria Pública, então ele tem o acesso, ele não está mais com dificuldade de acesso à justiça. Por outro lado, parece que desapareceu aquela possibilidade de diálogo fora do judiciário, né? Isso que nós temos que restabelecer. Uma possibilidade, um caminho do diálogo e da solução dos conflitos fora do judiciário, para permitir que o judiciário tenha tempo para se debruçar sobre aquelas questões que efetivamente ele não pode delegar e não deve delegar, né? Mas não todas as relações mínimas vão parar no judiciário por falta de um espaço de diálogo, né? Isso a gente percebe, e realmente mudou muito a sociedade como um todo. Hoje nós temos essas demandas de massas, os serviços são oferecidos, que bom que eles existem, mas eles são oferecidos precariamente, né? Como, por exemplo, serviços de telefonia, alguns serviços bancários, internet, muitos serviços não são oferecidos com a qualidade prometida, o que redunda em demandas. Em relação a essas práticas da mediação, da conciliação, para que possam ser resolvidos esses conflitos, qual é a mensagem que a senhora pode deixar para a gente? Olha, eu tive uma imagem muito positiva do estado de vocês ontem, porque eu estive aqui, eu fui na audiência pública, eu vi que aqui tem práticas que não tem em outros estados, né? A possibilidade de um presidente do tribunal sentar e conversar com a população, os magistrados sentarem e prestar contas à população. Eu achei isso muito bonito. Isso não existe, eu acho que se existe são poucos estados. Então essa proximidade é uma coisa muito valorosa, que em outros estados as coisas são muito mais distantes, né? Não há esse contato mais próximo. Eu acho que quando a população é mais simples, como o senhor mesmo colocou, um estado que tem algumas precariedades, mais ainda é importante que ele consiga conciliar, que ele consiga mediar, que ele consiga encontrar um caminho mais fácil para o entendimento, para a pacificação social. Eu acho que o judiciário todo ganha quando concilia, quando media. É um ganho porque tu resolve a lide de uma maneira mais completa, né? E dá esse espaço da fala, né, para os envolvidos, os protagonistas da relação processual. Qual seria a sua mensagem para as pessoas que hoje estão tendo esse problema, ou seja, estão tendo conflitos, que precisam resolver os seus conflitos sem litígio, ou seja, sem levar o processo adiante, sem ter uma judicialização?
tanto a pessoa que tem um conflito na sua vida, que está lhe incomodando, que muitas vezes a vida da pessoa não deslancha, não acontece, porque ela está presa a um problema que ela tem que resolver. E para ela é de suma importância. Que ainda não judicializou ou que já judicializou. Se já judicializou, peticione no processo pedindo o encaminhamento ao Sejusc. Se não judicializou ainda, ou seja, se ainda não existe processo, procure o Sejusc e conte a sua história, que ela vai ser colhida e vai ser encaminhada e vai ser criada a possibilidade de que ela converse com a outra parte e que encaminhada, facilitada, no sentido de que ela chegue a um entendimento. Doutora Genesi, muito obrigado pela sua presença ao nosso programa. Eu gostei muito do estado aqui, eu achei as pessoas muito calorosas, acolhedoras. É uma realidade tão diferente do Rio Grande do Sul, mas é muito. Eu acho que o Brasil é lindo, ponta a ponta. Acho que o Brasil é lindo por causa disso também, né? Dessa diversidade toda, né? E eu agradeço muito a oportunidade. Bem, em nome da desembargadora presidente Sueli Pini, a gente agradece também a sua presença. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. E vamos agora acompanhar uma entrevista que o repórter Denis Santana fez com a presidente do TEJAP, Sueli Pini, falando sobre a lista tríplice do Ministério Público Estadual, casamento homoafetivo e muito mais. Vamos agora direto então com Denis Santana. Olá, Denis, boa tarde. Boa tarde, Bernadette Farias, boa tarde, Sérgio Brinjel, boa tarde a todos os ouvintes. A reportagem do programa Conciliando as Diferenças conversou sobre vários assuntos importantes com a presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pereira Pini, dentre eles a inauguração do balcão de atendimento ao cidadão da Avenida FAB, no Fórum de Macapá, a escolha da lista tríplice do Ministério Público do Amapá, da programação do Forrozão do Judiciário na última sexta-feira, que aconteceu na sede do Trem Desportivo Clube, o concerto dos 20 anos do coral do TEJAP no Teatro das Bacabeiras, no sábado, e ainda do lançamento da Corrida do Servidor, e sobre a realização do casamento homoafetivo no mês de setembro. Eu falo que nós estamos hoje revitalizando esse fórum da FAB, porque quando a gente está dando vida a esse balcão, nós estamos dando vida a toda essa instalação, a todos esses equipamentos que estão aqui. Então agora o cidadão vai poder chegar no balcão de atendimento aqui do fórum da FAB e receber a informação que nem sempre ele tinha. Às vezes era um policial militar que acabava informando ele na entrada, ou ele encontrava alguém aqui pelos corredores e perguntava, e saía perguntando. Então, hoje, finalmente, eu falo assim, não deixa de ser, eu falo para nós, né, o pagamento de uma dívida. Estamos pagando uma dívida hoje. Em relação à definição da lista tríplice, é assim, encaminhar esses 3 nomes para o governador, para finalmente a gente preencher a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador Luiz Carlos. É uma vaga destinada ao 5º e essa é do Ministério Público. E nós estamos assim, bem estimulados a promover a melhor das listas tríplice, né? Para que a gente possa ter aí um importante e um bom membro dentro do Judiciário Amapaense. Você imagina que teve um momento agora, pouquíssimo tempo agora, que a rigor nós tínhamos que convocar 3 juízes para complementar o quórum no Tribunal de Justiça. Da onde que nós tiramos? Tiramos do 1º grau, do lugar onde mais precisa. A gente acaba desfalcando a trincheira para poder atender então o 2º grau. E esperar que o senhor governador, mesmo antes de exaurir o prazo que ele tem, que ele possa já nos informar, afinal, quem é o novo membro do Judiciário Amapaense. Esse final de semana dançou, cantou, teve uma programação de muita alegria. Né? Foi, eu falo que o Judiciário vem numa atividade plena. Nós acabamos de voltar de uma itinerância do 2º grau, fizemos uma audiência pública extremamente exitosa, depois tivemos um importante tira-estresse, que foi o nosso forrozão, que inclusive foi talvez uma das festas mais bonitas que o Judiciário teve nos últimos tempos, mas eu não podia deixar de falar do que aconteceu no sábado à noite. O coral do Judiciário fez 20 anos, e fez 20 anos num nível, eu falo que num nível internacional. O que nós assistimos no Teatro da Bacabeira, no sábado à noite, é digno de uma profunda reverência. Eu que gosto disso, estou sempre procurando me atualizar, posso dizer que o nosso coral
está num nível excepcional. Valeu esses 20 anos. Valeu aí todo o esforço feito pelos próprios coralistas e também pelos membros do tribunal, que não deixou morrer esse importante. Eu acabei de receber a visita de uma juíza do Rio Grande do Sul. Você imagina que o tribunal, doutora Genesi, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um mega tribunal, um tribunal que tem aí mais de 100 anos de existência, e acredite vocês, o Tribunal do Rio Grande do Sul não tem um coral, muito menos um coral do porte que nós temos aqui, no meio da floresta. Eu falo nesse rincão, no Brasil remoto. Parabéns, então, a todos nós. Eu acho que todos nós temos que nos dar parabéns, porque todos nós contribuímos para isso. Nós vamos ter uma coisa importante, estamos instituindo um calendário da corrida oficial do Dia do Servidor. A Justiça Amapaense vai lançar, então, um calendário anual de uma corrida, e é importante porque, assim, nós sabemos que cidades maiores que nós têm corridas oficiais todos os finais de semana. Espero que o Judiciário comece a fazer escola. Então, além disso, nós temos informações importantes a falar também. Eu sei que está bombando aí na mídia. É claro que a gente sabe que ainda é polêmico, infelizmente ainda é polêmico, mas nós vamos realizar o casamento homoafetivo agora em setembro. A ideia é que a gente atenda pelo menos 50 casais, vamos celebrar essa união, vamos legalizá-la perante a lei civil. Reportagem Denis Santana. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, de todas as tardes de quarta-feira. E muita animação marcou o forrozão do Judiciário. A alegria junina contagiou magistrados, servidores, colaboradores e familiares presentes na sede do Trem Despão. A programação contou com diversas brincadeiras, como a quadrilha do servidor, corrida do saco, pescaria, cadeia, escolha da Miss e do Mister Caipira, leilão e muito mais atrações lúdicas, Bernadette. E as comidas típicas juninas foram vendidas a preços acessíveis a todos os presentes. Fizeram parte do cardápio do evento iguarias como vatapá, tacacá, maniçoba, bolo de milho, de tapioca e toda uma variedade de quitutes. Além de sorteio de brindes, animadores de festa e músicas temáticas, a quadrilha Flor do Sertão e o cantor Adail Júnior deram um show à parte no animado forrozão do Judiciário. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. E o palco do Teatro das Bacabeiras foi preenchido com um show de música, alegria, emoção e amizade. Foi a realização do grande concerto em comemoração aos 20 anos do coral do Tribunal de Justiça do Amapá. A Noite Mágica apresentou a história do coral, que foi criado em 30 de junho de 1995 pelo desembargador Mário Gutierrez de Queiroz, sensibilizado com a iniciativa do Dr. Gilberto Oliveira, fundador e primeiro regente do coral, que atualmente está sob a regência de maestrina Leandra Valério. E o espetáculo maravilhoso, Sérgio, sem dúvida, foram grandes canções interpretadas, o coral infanto-juvenil adentrou o palco, ex-coralistas foram chamados para cantar com os coralistas de hoje, aqueles veteranos que estão há muitos anos desde a criação do coral, também foram chamados ao palco para brindar a essa grande festa. Afinal, Sérgio, são 20 anos, viu? 20 anos de um grande concerto, de um grande coral, um coral aí que tem toda essa história. Bernadette, no segundo ato, inclusive, teve muito mais emoção. Para o grupo musical que tem sido conhecido e reconhecido para difundir e estimular a prática da musicalidade em todos os gêneros e formas também. Tudo isso por meio da apresentação em igrejas, colégios, associações, festivais, cantatas natalinas, Bernadette, e encontros regionais, nacionais e internacionais. Então o coral merece os nossos parabéns. Conciliando as Diferenças. Técnicas de mediação e conciliação.
Muito bem, no quadro Técnicas de Mediação e Conciliação, Sônia Ribeiro dá sequência ao tema Teoria do Conflito. Sérgio. Sônia, microfone é todo seu. Muito bem, boa tarde aos ouvintes da nossa Júdice Rádio, transmitida aqui pela Rádio Universitária. Nós iniciamos a nossa conversa sobre técnicas de conciliação falando em princípio da evitação. Em seguida nós falamos então sobre a comunicação, quanto ela é importante, e demos início então numa sequência falando sobre a teoria do conflito. Na primeira parte da teoria do conflito nós falamos então como ele se desenvolve, como é que ele ocorre, e na segunda parte da teoria do conflito nós falamos sobre o aspecto positivo do conflito que deve ser sempre buscado. Para hoje nós vamos falar um pouquinho sobre litígio. Como é que o conflito se encaixa dentro do litígio? As pessoas elas se associam na sociedade, elas podem formar grupos sociais e nesses grupos sociais elas então acabam interagindo de maneira positiva através da cooperação, onde os grupos se juntam para determinado fim. Elas podem se acomodar, aceitando, ficando numa posição um pouco de subordinação, e elas podem entrar num consenso total que seria assimilação. O grande problema não está aí, o problema está verdadeiramente nos dissociativos, onde as pessoas acabam competindo, e a competição é boa. Quando pessoas disputam determinada vaga em concurso ou em casa, querem a atenção maior do pai ou da mãe ou dos membros da família, isso é muito bom. Porque se ela está pedindo atenção, se ela está competindo por atenção, é porque ela merece ser olhada de alguma forma. O problema é quando essa competição toma áreas emocionais. Quando, a partir de uma competição, se torna, então, um conflito, uma disputa acirrada, em que as emoções acabam emergindo do ser humano. Então, nesse ponto, nós vamos ter o conflito de cognição, nós vamos ter o conflito de metas, nós vamos ter o conflito de sentimento, de convivência, dentre outros. Só que, nessa forma de comportamento do ser humano, ele se comporta de duas formas, ou de maneira objetiva ou de maneira subjetiva. O grande problema é que o ser humano ele é emocional demais. Ele faz das emoções as suas verdadeiras razões de existência. E em mediação e conciliação nós temos que saber tratar essas emoções. E o palco para isso é conhecer sobre teoria do conflito, que nos mostra exatamente como fazer isso. Então tem um autor que ele diz assim, Hampton, ele diz que o conflito é um processo que começa quando uma parte percebe que a outra frustrou ou vai frustrar seus interesses. Então, quando eu penso que alguém vai frustrar o meu interesse, eu começo um conflito, em princípio comigo, e em seguida com o meu opositor. Eu vejo o outro como meu opositor e não como um colaborador para uma mudança de comportamento. Então, nesse ponto, a gente precisa compreender os aspectos relacionados ao ser humano. A primeira coisa que alguém, quando está enfrentando um problema, ela começa a desaguar no aspecto fisiológico. Ela começa a ter taquicardia, ela começa a apresentar problemas na sua saúde, ela não consegue fazer as suas necessidades fisiológicas na sua normalidade. Elas não dormem, elas não conseguem produzir o seu sono de maneira correta, elas começam a somatizar o conflito. Na segunda parte que a gente imagina, se eu supero esse aspecto, eu consigo falar em segurança. Quando eu estou bem com a minha saúde, com o meu aspecto fisiológico, eu começo a pensar em ter alguma segurança. Quer dizer, eu posso fazer isso porque a minha saúde me permite. Somente a partir dessa parte, dessa segurança em que você vai obter através do seu estado fisiológico tranquilo, é que você começa a falar em relacionamento. Então, eu só vou me relacionar quando eu estiver numa terceira etapa. Eu tenho que estar bem fisicamente, fisiologicamente. A partir daí eu adquiro uma certa confiança para começar a fazer minhas atividades e em seguida assim eu começo a falar em relacionamento. O grande problema do ser humano é que ele faz o contrário. Quando alguém chega com você e diz, eu estou com um problema, aí você diz, me conta teu problema. Você não pergunta para a pessoa, você comeu, você dormiu, você está bem para conversar. Então a primeira coisa que alguém chega com você para dizer que está com um problema, você pergunte logo. Você está bem para conversar? Não converse com a pessoa se ela está emocionalmente envolvida.
se ela estiver chorando, quanto mais ela for contar para você o problema, mais ela vai chorar. E isso ela vai desgastar. Ela vai produzir lágrimas, ela vai perder energia, ela vai ficar mais fraca do que ela já está. Então você primeiro precisa tratar essa base, que é o aspecto fisiológico. Você precisa estar bem de saúde para poder conversar sobre algum problema. Depois que você supera essa etapa, então a gente começa a pensar em um aspecto mais seguro e aí sim a pessoa está apta para falar de sentimento. Então a dica de hoje é, primeiramente, observar as questões relacionadas à saúde. Você precisa estar bem. Depois, então, com esse aspecto da saúde em dia, aí sim começa então a falar. Então, quando alguém vir contar um problema para você, Bernadette, pergunte primeiro assim, você já se alimentou hoje? Você já conseguiu fazer as suas necessidades fisiológicas? A partir daí, a pessoa vai ter um susto, vai dizer, mas por que está te preocupando com isso? Porque esse é o primeiro aspecto, essa é a base nossa. O ser humano ele não pode pensar em resolver problema se ele está emocionalmente envolvido. Problemas se resolvem de forma racional. Então, para chegar ao racional, você precisa cumprir algumas etapas. E uma das etapas é exatamente cuidar da sua saúde. Esse é o primeiro ponto. Então, a dica de hoje é cuidar bem do ser humano, das pessoas, ser solidário com elas, perguntar como elas estão respondendo, né? E nesse ponto você consegue alcançar o aspecto do ser humano para que ele esteja bem para conversar. E no próximo programa, então, nós vamos tratar sobre razão e emoção. Vamos ver como é que o ser humano consegue lidar e se consegue chegar ao equilíbrio entre a razão e a emoção. Técnicas de mediação e conciliação. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela audiência de todas as quartas-feiras e a gente se encontra no próximo programa. Um forte abraço, boa quarta para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.